Eu quero nessa manhã cumprimentar todos vocês, com um bom dia ou com a paz do Senhor, que você receba como você quiser. Mas eu estou aqui através desse vídeo querendo apenas expressar em algumas palavras o amor de Deus para com a minha vida e para também com a sua vida. A palavra do Senhor diz em Romanos 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Este é um versículo a qual Paulo escreveu ali em uma carta aos Romanos, não só para alertar que o pecado nos leva à morte, porque isso é claro, isso é óbvio, que se praticamos o mal, o nosso fim não será lá grandes coisas. Se fazemos uma ação má, teremos também uma reação futura que irá prejudicar a nossa vida. E quando Paulo escreveu esses versículos, essa carta de Romanos ali, à igreja primitiva, não foi apenas para alertá-los do perigo do pecado, mas foi também muito mais além do que um alerta, do que uma prevenção. Mas Paulo não quis apenas dizer que o salário do pecado é a morte. Sim, este versículo fez com que nós e com a igreja primitiva pensasse mais a respeito das suas atitudes, pensasse mais a respeito do que eles andavam fazendo. E assim também somos nós. Nós não podemos fazer o que queremos. Nós não podemos fazer simplesmente aquilo que achamos que é certo, mas nós temos que ter consciência de que toda ação tenha uma reação. E se você está até mesmo neste momento ouvindo essa mensagem, ouvindo essa ilustração, esse pequeno falar virtualmente, é para que você possa ter consciência de que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores e que o pecado nos conduz à morte. O salário do pecado é a morte. Mas Paulo não quis apenas enfatizar o pecado, enfatizar a perdição, a morte, mas Paulo quis apresentar através do pecado, através do efeito do pecado, uma reversão pela palavra de Deus, uma reversão pelo amor de Deus para com a humanidade. Porque ele disse em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, aquilo que Deus oferece sem nada em troca, é a vida eterna. Então não está apenas, nós não estamos apenas sujeitos à morte pelo pecado, mas também estamos sujeitos à vida eterna dada por Deus através da nossa obediência, através da nossa remissão, através do nosso abandonar o mundo, abandonar o pecado, abandonar as práticas da maldade e voltarmos para Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. E diz ainda em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe um caminho a trilhar para chegar aos céus. Existe um caminho para chegar na perdição, até mesmo no inferno, o pecado. Mas existe um caminho que nós devemos optar pelo amor que Deus demonstrou por nós, que é Jesus. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. E diz ainda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então essas poucas e breves palavras é apenas para dizer que o pecado, os prazeres da carne, os prazeres que o mundo oferece, só nos leva a um só lugar: a perdição, a morte física, a morte dos seus sonhos, a morte eterna. Mas a obediência, a decisão de andar com Cristo, a decisão de reconhecer Jesus Cristo como perdoador dos seus pecados, nos leva à presença de Deus, nos leva à salvação. E eu quero
que você reflita sobre a sua vida. Será que as suas atitudes refletem o que você quer ser no futuro? Será que os seus atos correspondem a uma vida de paz futura? Corresponde à salvação? Será que tudo aquilo que você tem feito, será que você é digno de ser salvo? É claro que nenhum de nós somos, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E pela graça do Senhor nós fomos libertos. Fomos ali tirados das garras do diabo através da morte de Jesus. Todos nós somos pecadores, mas muitos vivem no pecado. Muitos aceitam o pecado, gostam de viver debaixo da escravidão do pecado. Mas o que Jesus quer é que nós não sejamos mais escravos do pecado, mas sejamos livres e totalmente dependentes dele. E se você quer ser dependente de Deus, se você acha que está vivendo uma vida difícil, uma vida de sofrimento, de solidão, uma vida de miséria, só basta você se entregar a Jesus, que Ele vai te dar força, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, Ele vai te fazer um vencedor. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. E Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sei que as lutas desse mundo são grandes. Eu sei que os problemas têm te assolado, os problemas têm cansado a sua vida, você não tem conseguido mais até mesmo dormir. Mas Jesus Cristo é o nosso socorro bem presente na angústia. A Bíblia diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E se você quiser este socorro na sua vida, basta você buscar. Basta você acreditar que Deus está aí do seu lado. E este é o momento que Deus está te chamando para se render a Ele, se render à salvação. Jesus não quer que você termine a sua vida sem as realizações. Jesus não quer que você termine a sua vida como um fracassado, como uma pessoa que não alcançou os seus objetivos. E Jesus quer muito mais além de que você alcance apenas os seus objetivos materiais. Jesus quer que você alcance a salvação. Jesus quer que você alcance a vida eterna. E a vida eterna quem pode dar é somente Deus. E para aceitar essa vida, para aceitar essa dádiva que foi dada de graça através da morte de Jesus na cruz, basta somente você crer. Basta somente você reconhecer que você é uma pessoa pecadora. Basta você reconhecer que você precisa de uma ajuda superior. Basta você acreditar que Jesus Cristo pode te ajudar. E saiba, não importa como você viva, não importa o que você tem feito, não importa como você é, qual seja o seu caráter. Jesus disse: vinde como estás, que de modo algum lançarei fora. Jesus não está chamando os perfeitos, os sãos, porque a Bíblia diz que os sãos não precisam de médicos. E Jesus não veio para os justos, Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para resgatar aquele que vive nas drogas, aquele que vive no adultério, na prostituição. Jesus veio por mim e por você, porque Ele sabe que nós temos valor. Jesus sabe que a nossa vida não está nada bem. É por isso que Ele apresenta a você a salvação. Ele apresenta um plano de vida novo, um plano de vida eterna. E esse plano é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer te apresentar uma nova vida, uma vida de paz, uma vida de certeza, uma vida de plena convicção do amanhã. Quantos vivem desesperados, quantos vivem incertos do seu futuro, mas Jesus é o nosso futuro. Jesus é a nossa esperança. Eu sei que é difícil compreender, eu sei que é difícil acreditar em algo que não vemos, mas quando acreditamos em algo que não vemos, isso se chama fé, isso se chama esperança. E eu quero que você, a partir de hoje, a partir desse momento, acredite, deposite a sua confiança no Senhor. Não importa as circunstâncias, não importam as adversidades,
não importa o quanto você tem feito coisas erradas, o nosso Deus, Ele nos lava. O nosso Deus, Ele nos purifica. Paulo era um homem que perseguia os cristãos. Era um homem perverso, assassino, perseguia, matava os cristãos, jogava-os nas prisões, perseguia como se fossem animais. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele se transformou e foi conhecido como um dos maiores profetas. Foi surrado, foi humilhado por amor de Cristo. E que eu e você possamos também acreditar que o nosso Deus não transformou apenas a vida de Paulo, mas pode também transformar a minha. Já transformou a minha vida e pode transformar a sua vida. Basta você acreditar, basta ter fé e Jesus vai fazer milagres. Jesus vai fazer maravilha na sua vida. Jesus vai salvar a sua casa, Jesus vai salvar a sua família, vai restituir tudo aquilo que foi roubado. Mas para isso é preciso abandonar o pecado. É preciso renunciar os prazeres do mundo e se render a Cristo, se render a Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma maravilhosa, de uma forma especial, de uma forma mais que abundante. Que a graça do nosso Deus possa alcançar a sua vida nesse momento. E que Deus possa tocar no seu coração e agora. Eu sei que essa palavra é simples, mas eu quero apenas dizer que o que Deus tem para você, nem olhos nunca viram, nem subiu o coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para os que buscam. E não se importe com as lutas do tempo presente. Elas não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada na sua vida. As bênçãos que Deus tem preparado para você não podem ser comparadas com essa vida que vivemos, porque o nosso Deus tem o melhor. O nosso Deus tem o melhor para mim e o melhor para você. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, em nome de Jesus.